Bom dia. Gostaria, sim, de agradecer esse momento e, primeiramente, a Deus e agradecer também, em nome do professor Ilmar Sérgio, que recebeu esse projeto e abraçou, e a professora Raquel, presidente. Então, gostaria de saudar todos os vereadores e presentes em nome do professor Ilmar Sérgio. E, assim, por que pedi para fazer esse momento com vocês? Porque é um momento ímpar no município, onde a gente está crescendo o número de crianças autistas, mas nós não vamos falar só do problema do transtorno do autista, e sim dos outros transtornos da educação. Então, eu coloquei algumas palavras-chave, certo? Aonde eu vou abordar, e depois vocês, quem quiser, podem, porque não dá tempo para abordar o projeto todo. Então, assim, primeiramente eu coloquei uma capa, aonde na capa tem o projeto Caminhos de Luz. O título do projeto. Por quê? Porque vamos começar a abrir caminhos para nossas crianças. Porque a professora Alcineida atende no escritório, na minha residência, mas diante disso, eu fiz várias pesquisas, certo? Como eu poderia atuar como professora, psicopedagoga, institucional e clínica no nosso município, que nós temos muitos psicopedagogos, institucional e clínico, mas eles atuam dentro da sala de aula. Então, quando a gente é professor, psicopedagogo dentro da sala de aula, ou você é professor, ou você é psicopedagogo. Então, as duas coisas só vai te ajudar na hora das intervenções, certo? Então, assim, eu coloquei essa criança que está na capa, ele é um cliente meu, ele é um autista severo, certo? E, inclusive, o pai dele passou por algumas situações muito difíceis, e hoje ele conseguiu, diante da Procuradoria, fazer com que a Unimed pagasse a um psicopedagogo, porque eles não veem o psicopedagogo como uma profissão médica. Eles dizem que o psicopedagogo não é médico. Lógico, ele não é um médico. Mas o transtorno, o autismo, ele faz parte da saúde. Então, se o pai paga um plano, aí ele não pode usar para o transtorno que o filho dele tem, porque eles não veem o transtorno como um laudo dentro da medicina. Então, ele ganhou e hoje ele está sendo atendido por mim, ele já tem melhorado bastante a sua síndrome, mas só que, diante do quadro, o que acontece? Eles não podem parar, porque se eles pararem, eles esquecem. Então, deixa eu passar aqui só mais um. Então, eu fiz algumas colocações. Na pesquisa, por que eu coloquei na pesquisa? Porque em 2017, quando o presidente da Câmara era o vereador Jorge Brito, a gente teve alguns discursos e debates na rádio, onde ele tem um programa, e lá foi sugerida uma pesquisa para a gente saber como estava o problema do município de Morada Nova. Então, ele solicitou da Secretaria de Educação essa pesquisa e foi constatado que, na nossa cidade, tinham crianças, 599 crianças com laudos, certo? Esses laudos não seriam todos autistas, seriam diversos, né? Diversos transtornos da educação. E, daí para cá, a gente fez alguns discursos, mas aí depois a gente deu uma parada, não foi, Jorge Brito? Mas aí, como eu estava fazendo a minha psicopedagogia, e eu coloquei na minha mente, eu vou trabalhar com a parte clínica, porque professora e pedagoga eu já sou. Então, eu trabalho nesse município há mais de 30, 40 anos. Sou professora hoje aposentada, mas estou exercendo essa profissão. Já atendi na clínica Forbos,
e hoje estou com o meu escritório. Então, os atendimentos terapêuticos da educação e os laudos, eu coloquei essa parte, retardo mental, porque antes, os neuros, eles colocavam no laudo da criança retardo mental. E isso é muito dolorido para a família, certo, gente? Eles chegam, tem mãezinhas que chegam a chorar quando ele diz assim, por que o meu filho tem retardo mental? E, diante das pesquisas, aí eles mudaram. Hoje, no CID, ele não é mais retardo mental, ele é deficiência intelectual educacional. Aí surge, né, aquela coisa mais amena, né? E a mãe já chega e já diz, olha, o meu filho tem uma deficiência, né? Uma deficiência intelectual dentro da educação. Ele não consegue aprender. Hoje ele aprende uma coisa, daqui a pouco ele esquece. Aí, isso não faz parte só do autismo, mas do TDAH, né, que também está em auge, né, o TDAH. E aí, o autismo, hoje, surgiu assim, as pessoas dizem, mas o autismo eu pego, ninguém pega autismo. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, e numa escola, em Salvador, uma criança foi barrada porque ele era autista. Ele foi feita a matrícula e foi ele mais 3 irmãozinhos. Então, no segundo dia, a escola não recebeu essa criança. Aí eu digo, mas é lá em Salvador. Mas as coisas que estão longe, eles estão chegando aqui, entendeu, gente? Tem coisas assim tão enormes que estão acontecendo que eu só via na televisão, nos Face, e hoje a gente está vendo aqui, né, globalizado, né? E aí, gente, eu coloquei, o autismo, ele tem uma diversidade, uma divergência, assim, bastante, né? Porque ele tem um autista que ele é verbal, que é aquele que fala, aquele que é, assim, ele compreende e fala tudo. E tem o não verbal, que é o mais severo, que ele nem fala e ele não olha, certo? Ele não olha. E as pessoas pensam que ele não ouve, mas ele ouve, e ele olha só para aquilo, ele é seletivo, só para aquilo que ele quer. Ele está aqui, você chama, Raquel, 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 ela não olha por quê? Não é porque não está tendo interesse, entendeu? Porque ele é um autista, ela é um autista, eu estou dando um exemplo, não verbal e severo. E aí tem o leve, né, que o leve é exatamente a criança que você vê como uma criança normal, né? E o moderado, que ele já vai compreendendo mais as coisas, já vai interagindo com o público, com as crianças, com as brincadeiras, mas ele é seletivo. E o severo que é o mais forte, gente, e que nós temos muito na nossa cidade, vereadores. Muito. E é assim muito triste porque a nossa clientela, eles não têm condição de pagar a equipe. Porque uma criança que tem um autismo, eles precisam assim, de uma equipe multi. Ele não só precisa do psicopedagogo. Os meninos, as minhas crianças, os meus clientes que vão lá em casa, eles já vão mandado pelo psicólogo, pelo fono e pelo neuro, certo? E aí, daí é que eu vou fazer o meu trabalho. O trabalho é de uma equipe, juntamente com a escola e com os terapeutas. Agora, eu digo para vocês, vereadores, por que esse projeto agora? Porque é um projeto assim, de urgência. Mas por que não lá? De urgência de atendimento, de urgência de olhar para nossas crianças. Porque as nossas crianças estão pedindo assim, essa urgência, porque nós não temos assim, esse atendimento. E outra coisa, nós temos atendimento assim, por exemplo, nós temos o CAP, nós temos no regional
os psicólogos, porque eu já recebo deles. Mas aí, por exemplo, eu tenho pacientes que eles passam pela equipe, mas lá ele tem tantos atendimento com o psicólogo, com o fono, com os terapeutas. E depois eles são liberados, porque tem outra clientela que está esperando. Vocês estão entendendo, gente, o que eu quero dizer? Eles são atendidos pelos psicólogos, eles são atendidos pelos terapeutas do nosso município, mas, infelizmente, a demanda é tão grande que ele precisa sair para dar vez o outro. Entenderam? E é isso que a gente precisa buscar, precisa ver como vamos fazer no nosso município. Porque, como esse ano é um ano atípico, a Assembleia, ela agora lançou um projeto de luz lá dentro da Assembleia. Por que Morada Nova não poderia também fazer a mesma coisa dentro da Câmara? Por que não? Se eles estão fazendo lá na Assembleia, e lá é um piloto, é um projeto piloto, onde eles vão disseminar para os municípios. Certo? Raquel, Jorge Brito, vereadores. E aí, esse projeto, ele também é um caminho. Vamos abrir as portas, vamos ver o que podemos fazer com esse projeto. E os outros transtornos da educação, que é o TDAH, a dislexia. Esse ano, gente, vai ter recursos para essa demanda, mas só se as crianças estiverem dentro do censo. Para isso, precisamos estimular, senhores vereadores, precisamos motivar as nossas mães, as nossas famílias, a aceitarem e a cadastrar os filhos que têm essas deficiências. Porque se Morada Nova tem 600 crianças e lá no censo só tiver 100 crianças, o recurso só vem para 100 crianças. Aí como é que Morada Nova vai conseguir abraçar essa causa? Entenderam? Olha, nós temos adolescentes no município de Morada Nova, tem mães que descobrem que eles são autistas com 15 anos. Com 15 anos. Porque ele teve um ataque epilético. Aí, a partir dali, aí a mãe começa a fazer um tratamento, aí descobre que ele é autista. Aí, gente, fazer o quê? O que fazer? A nossa clientela, elas não têm condição. Porque mesmo que ele pague o plano não cobre. Porque diz que isso não é saúde, é educação. Entenderam? E aí, deixa eu passar. Em relação às metas, eu não vou falar das metas do projeto, porque ele é bem amplo. O psicopedagogo, ele tem que ter uma meta para aquela criança. Tem as habilidades, que eu vou trabalhar as habilidades, nós vamos trabalhar as habilidades. Então, quais são as habilidades principais que um psicopedagogo vai trabalhar com essa criança? É o olhar. Primeiro é o olhar. Então, se ele não olhar para você, ele não aprende. Todos nós temos condições de aprendizagem. Todas as crianças, todos os seres. Os animais não aprendem se for estimulado, não é? Então, todos temos condições. Mas é autista, ele não aprende. Ele só precisa ser estimulado. É o cérebro, é o nosso cérebro, certo? E aí, gente, o público-alvo desse projeto são as creches, crianças de 1º, 2º, 3º, 4º, até o 5º ano. Mas pode ser abrangente, entenderam? Pode ser mais abrangente. E os recursos humanos que eu coloquei são os psicopedagogos, terapeutas da educação, que o psicopedagogo, gente, ele não é o médico, mas ele é o terapeuta da educação. Ninguém vai chamar um psicopedagogo de médico, mas ele vai ajudar nas terapias dos médicos, dos outros. Vocês estão entendendo? Porque ninguém
um psicopedagogo, um psicólogo, um fono, eles não vão fazer o trabalho do psicopedagogo. Não é verdade? Eu estou falando aqui porque eu estou vendo psicólogos, estou vendo outros, né, terapeutas. E pronto, e gestores, alunos, pode deixar aberto mais 5 cuidadores. minutos aí, porque o tema é importante. Aí sim, a outra aqui, professores, alunos, pais, cuidadores, gestores, coordenadores e funcionários. Porque a coisa só funciona, gente, se for essa equipe, ok? Deixa eu só passar aqui. Não está passando. Parou. Então, assim, aí vai ter... Pronto, aí, essas referências aí, gente, são as referências do qual fiz o meu projeto, foram em cima de pesquisas de 2017 para cá, porque eu estou, assim, em estudo, fazendo pesquisas, estudando bastante, para que... porque o psicopedagogo, que ele é clínico, que ele trabalha com essa demanda, ele precisa estudar realmente, certo? Agradecer a vocês todos que estão presentes, primeiramente a Deus, a todos os vereadores, né, que me deram essa oportunidade, em especial o professor Marcélio e a professora Raquel, que é a presidente da Câmara, e aos familiares, os meus clientes que estão aqui, alguns pais, mães que estão aqui. Eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes. E estou aberta a algumas perguntas, se vocês queiram, se der tempo, peço aqui a nossa presidente, né? E agradeço a todos vocês pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Espera aí, Jorge, você dá a sua cadeira aqui. Alcineida, desde já quero parabenizar, né, por esse trabalho de grande relevância. Lembrar aqui que você também fez parte da minha educação. Obrigada. E eu agradeço por isso. Dizer que esse problema de autismo, ele é um problema sério, como você disse, as grandes dificuldades que se tem, desde o diagnóstico ao tratamento, ao acompanhamento, porque é algo que eu convivo por conta de algumas pessoas terem proximidades a mim e vêm realmente contar e pedir ajuda, de que forma a gente pode ajudar essas mães com essas crianças. E eu tenho um exemplo dentro de casa, minha filha tem TDAH. Então, eu sei da dificuldade que é hoje a gente acompanhar e fazer esse tratamento. Morada Nova ainda caminha em passos lentos para que dê todo esse suporte. Então, é bom que essa casa realmente receba esse projeto. Quero parabenizar por estar puxando, fazendo pesquisas e ir além da sua profissão, né? Sonhando com a gente. Parabenizar aqui o vereador Ilmar Sérgio também por estar à frente, ele e o deputado Aldir Mota também desse projeto, que brevemente nós estaremos recebendo em Morada Nova e também vendo qual é a contribuição que o município pode fazer para com este. Então, quero só parabenizar e vou abrir aqui aos vereadores. Eu tenho o Ilmar Sérgio inscrito já e tenho o vereador Jorge Brito. Vou colocando aqui pela ordem, tá? Um minuto. Cumprimentar a todos os colegas vereadores, a todos os que estão presentes, profissionais, familiares. O tema inicial é interessante. Cumprimentar a professora Márcia, que é a coordenadora de projetos especiais da Secretaria de Educação do município, e a professora Alcineida, minha conterrânea de Denox, professora, colega, amiga. Temos um histórico muito próximo, meu pai e o pai dela, todos dois ali no limite dos 90 anos, chegaram aqui no início da década de 70 e já se vão 50 anos em Morada Nova. Então, isso é a nossa história. Então, nós somos, por natureza, Morada Novense. Mas eu queria colocar o seguinte: a Alcineida veio até a minha sala para discutir sobre essa questão problemática do autismo e também os outros transtornos que podem ocorrer com os nossos filhos, com os nossos
amigos, com os nossos parentes. E aí nós começamos essa conversa, ao mesmo tempo eu estive lá com a Márcia, com a Janete, conversando sobre isso. E nós resolvemos criar aqui através da Câmara, e aí conversei com a Raquel, tivemos em Fortaleza, eu e a Raquel, e retornaremos para o seguinte calendário. Peço aqui a Raquel e peço à assessoria que faça um ofício dessa casa, convidando a coordenadora Márcia para estar aqui na Câmara Municipal, ou na próxima sexta, na primeira semana de março, para continuarmos esse debate e, para o dia 25 de março, um grande evento com a presença da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Foi feito agora um concurso na Assembleia, uma seleção, a Alcineida participou, para a contratação de diversos profissionais para uma comissão especial na Assembleia para tratar desse assunto a nível estadual. Isso tudo também em face de um fato relevante, colegas vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Este é o ano nacional em que a educação vai dar uma atenção mais do que especial nessa questão. Com um grande senso, né, Márcia? Que está sendo efetivado. E aí o que é que nós vamos ter? Que verificar isso da melhor maneira possível. E aí nós precisamos da ajuda de vocês, da ajuda da professora Alcineida, da ajuda, evidentemente, da intervenção direta da Secretaria de Educação, né? Claro, né? Claro, dos professores, dos pais, todos os professores, isso é fundamental, e principalmente da Secretaria, nessa orientação, minha amiga professora Regina Barbosa, lá do meu querido Frade, que mora hoje aqui no bairro 2 de Agosto, que é nossa professora, nossa amiga. E eu queria colocar dessa forma, para primeiro fazer a seguinte intervenção. Esse projeto, Caminhos de Luz, que nos foi apresentado, e eu tenho aqui para entregar aos colegas vereadores, e essa atuação, Alcineida, apenas eu queria que você colocasse, a nível de hoje, como é que está, quantas pessoas você está atendendo de forma particular, e qual é a periodicidade, como é que é feito esse processo, como é que é feito esse acompanhamento? Bom, eu acompanho numa faixa de 10 crianças, certo? A maioria são crianças do município. E, assim, é muito sacrifício para as mães, para os pais, para a família, porque eles não têm recursos. E, diante dessa situação, que eu atendia na clínica, mas eu precisei sair da clínica porque eles não conseguiam chegar até a clínica, porque eles não tinham recursos. Então, diante de pesquisas que foram me colocadas, que eu poderia atender nas casas dos pais. Então, eu comecei a ir atender as crianças na casa deles. Mas não deu. Por quê? Porque lá é o ambiente dele. Ele se sente muito à vontade. E diante da pesquisa, eles colocaram, faça um canto, um escritório, na sua residência, que aí você... E aí deu certo. Mas o problema, senhores vereadores, Raquel, é que eles começam a fazer as terapias, mas eles param, devido às condições. Quando eles voltam, aí a criança tem esquecido. Porque o autismo, ele é assim, ele tem que ter um acompanhamento. E o TDAH é do mesmo jeito, viu, Raquel? Porque se ele não tiver estimulação, o que faz com que eles aprendam, é a estimulação do cérebro. Ele diz, papai, só se você disser todo dia. Se ele não ouvir isso, ele não vai aprender. Estão entendendo? Mas eles precisam de estimulação. Tá certo? Então, assim, essas crianças, eles já têm assim, um desenvolvimento, certo? Tem alguns que chegaram assim muito, mas as pessoas pensam que o autismo severo é aquele que bate, que... Não, ele é severo porque ele não tem uma compreensão. Ele não tem uma compreensão de nada. Mas aí ele começa com o trabalho da equipe. Raquel e vereadores, eles precisam de 20 horas. Serem trabalhados 20 horas. Ah, mas não é só com a equipe toda. E, além disso, com a escola e a família.
E eles precisam de outras atividades para a interação, porque, senão, eles vão ter uma aprendizagem muito lentamente, certo? Se ele não for trabalhado dessa forma. Respondi, professor? Sim, sim. Vereador Jorge Demétrios. Bom dia, professor. Em seu nome e em nome da massa aqui, já saudar todos os outros professores que aqui se encontram, os pais, os alunos. Foi um tema que a gente abordou no rádio, como disse a professora Alcineida, e foi um tema daqueles relevantes, né? Ligações e muita coisa foi colocada, porque realmente é um tema que interessa a muita gente. E Alcineida, essas pessoas laudadas, já tive informações depois que a gente recebeu a resposta da secretaria, que eles são acrescidos. Porque tem muita gente, como você disse, e é talvez o ponto-chave para que a gente comece esse processo, é o preconceito. Muita gente, um percentual muito grande, não tem um laudo por conta do preconceito. E o preconceito vem logo da família, como disse a ela aqui, né? Não digo do próprio aluno, porque às vezes o aluno é da mãe, não, da própria família, né? Da mãe, principalmente, do pai. Então, assim, além desses 600 crianças que têm laudo, muitos outros, Isso. mas muitos outros, é um percentual grande, eu não vou colocar aqui para depois não estar alardeando, mas é um outro percentual muito grande de pessoas que poderiam estar com laudo. Isso. Mas eu queria te fazer algumas, não sei se você pode me responder a todas, que eu aprendi hoje aqui que tem grau, né? Grau. Eu não sabia que tinha grau. Para mim, o autista, todo ele é igual. Então, é muito importante sua vinda aqui, para a gente saber que tem os graus. Isso. Né? E a primeira pergunta, não sei se você podia me responder, se já tem a formação mundial do que causa o autismo. Se já tem algum estudo, por que é que tem essa causa. Porque Morada Nova me assombra quando eu vejo 8.000 alunos e um percentual que pode chegar a 20%, né, 1.600 alunos, vamos botar menos, vamos botar 12%, 13%, que é um percentual muito alto que pode se chegar aqui em Morada Nova, né, sem talvez você me disse aqui para todos ouvir, que nem a saúde reconhece como um sintoma de doença, né? Então já é um agravante. Mas se já tem esse estudo, você que trabalha aí, e uma coisa que, se você não puder me responder, eu já vou fazer aqui hoje, um ofício, para saber esse pouco recurso, que eu sei que é pouco, que entra no município, como é que ele está sendo aplicado, se ele está sendo dirigido ao autismo, ou se ele está sendo aleatório. Esse recurso para vir, não, vamos botar na educação, e a educação gasta da maneira que quer, porque aí sim a gente já encontra maneiras financeiras de fazer, né, um projeto de lei que o Wilmar, junto com a Câmara, vai idealizar, junto com você, para que a gente transforme isso em lei. A gente não pode, vereador, não pode transformar diretamente em lei, mas a gente vai mandar para o Executivo como projeto de indicação, para que retorne para cá e assim a gente aprove. Mas que os recursos já comecem a aparecer. Eu quero saber se você tem essa informação, se não, a gente vai passar para a educação para saber como é que é gasto, como é que é aplicado esse financeiro, que eu tenho certeza que existe, porque tem os laudos, para saber se ele é realmente aplicado com o autismo. Já é um grande avanço a sua vinda aqui, para que a gente comece esse trabalho, que não é fácil. Né? Nós temos que deixar claro aqui, o Wilmar vai fazer a convocação, né, da Assembleia Legislativa, mas que não é fácil a gente ter, até porque quando você diz aí que as crianças precisam ter uma continuidade no tratamento e não tem, me lembra aqui a fisioterapia. Muita gente precisa de 100 fisioterapias, 100 horas, né, ou 100 sessões, e o município, o Estado, muitas vezes dá 3, 4, 5, 8, 10. Por quê? Porque tem que dar oportunidade às outras pessoas que precisam também. Tudo isso aí são temas que a gente tem que discutir para encontrar meios de financiamento desse processo. Mas sua vinda aqui foi fundamental, você está de parabéns, junto com os professores que se preocupam com essa causa, e mais de parabéns está as mães de alunos que têm
né, lá na frente, uma luzinha no final do túnel, para que a gente possa fazer essa discussão com eles e com todos vocês. Muito obrigado pela sua vinda. Pronto. Em relação à sua pergunta, senhor vereador, eu posso te responder da seguinte forma. Diante de todos os estudos que eu tenho feito, todas essas perguntas foram feitas. E o que os nossos neuros e professores dizem, que eles ainda estão em pesquisas. Mas o que fica bem claro, o que está causando essa coisa constante seria os agrotóxicos, né? Alimentação que nós, mulheres, né? As preocupações, né? Então, quando a mulher fica grávida, as pessoas até dizem assim, mas, professora Alcineida, todo mundo quer saber o sexo do seu filho. Antes não existia essas coisas de você saber disso, né? Então, você não via muita essa coisa de autismo, de transtornos. E hoje você vê. Então, quando a mulher ela é engravida, a primeira coisa que ela quer é ir bater um raio-x para saber o sexo. Aquela luz, ela é infiltrada lá e é prejudicial. Aí as pessoas dizem assim, e por que os médicos pedem? Porque nós queremos. Aí ele pede. Isso é para... Tem mulheres que batem a cada mês, 1 ou 2, porque não deu para ver o sexo. Entenderam? Então, isso também é uma causa, que aquela luz também prejudica. Então, a alimentação, as preocupações, hoje, todos nós, que somos as mulheres hoje, elas têm uma carga de trabalho muito grande, de preocupações. Além da família que ela tem e dos filhos, tem um trabalho fora, entendeu? Tudo isso eles colocam como uma causa. Não tem uma causa assim específica, entendeu, Jorge Brito? É isso. Eles colocam dessa forma, ainda estão em pesquisa, mas assim, em primeiro lugar eles colocam essas condições. São isso. Alguns pais só descobrem que o seu filho é autista depois de 17 anos. Por quê? Porque ele dá um ataque e, a partir dali, é que ele vai observar o seu filho, entendeu? Aí ele descobre. Então, é isso, entendeu? Sim, em relação aos recursos, olha, pessoal, eu não sei se tem recurso específico para o autismo. Tem para a saúde, né? Não tem. O que é que está acontecendo agora, senhores vereadores? O presidente, ele assinou essa lei, certo? Ele assinou essa lei, mas era uma coisa que já tinha antes, só não estava publicado, né? E porque ele nem queria... Tem áudio, eu tenho áudios dele assim, como ele foi uma coisa assim, bastante... a equipe da saúde lutando para que ele chegasse a isso, entendeu? Fechar a porta aí. Porque ele dizia assim, senhores, quem é que vai diagnosticar essas crianças? Agora, todo mundo vai ser autista? Todo mundo vai querer que seu filho seja autista, por quê? Porque o pai que trabalha, ou a mãe, ela vai ter direito a meia, né? Quer dizer, ele vai ter direito a um salário, ele vai ter direito a muitos recursos, gente. Vocês acham que o governo vai ter condição de abraçar uma causa tão imensa dessa? Então, quem vai ter direito mesmo? São aquelas crianças severas mesmo. Do mesmo jeito que eu acho que tem as pessoas aqui da ação social... O assistente social, que delibera aqueles recursos, é só para aqueles que, às vezes, dizem assim, mas essa criança ela não tem isso, mas não foi liberado para ela, porque vai passar por uma perícia assim, específica, entendeu? E aí, o recurso ele vai vir, mas a partir de agora do censo, porque vai ser através do censo... Certo? Vai ser através do censo que o recurso virá para o município.
Se Morada Nova tem 500 crianças, lá no censo vai vir em cima daquelas 500. Vocês já pensaram, se Morada Nova, as mães não cadastrarem essas crianças? Mas esse recurso... Mas o recurso virá. Esse recurso vai... Certo? Agora, hoje tem o recurso da saúde que é determinado para as entidades, que eu não sei explicar isso, certo? Presidente, permita fazer uma intervenção. Também. Espera-se, baseado no censo desse ano, Isso. que seja regulamentada ainda, para que a partir do próximo ano, baseado dos números desse ano, possa vir um recurso específico para a educação. Exatamente. É o que todos nós esperamos. É justamente o que o censo está buscando, né? Porque eu acho que não vai interferir no caso do BPC, que é o benefício dele interno. E outra coisa que eu queria só, porque eu também tenho uma prima que ela tem uma criança autista severa, certo? É uma prima e a gente tem convivência com ele, claro. É um menino altamente... cativante, né? Exatamente, envolvente. E assim, eu lembro que ela, quando teve o primeiro filho, Alcineide, eu acho que você tem mais conhecimento do que eu, ele é o primeiro filho e ele é autista. Então, para ela ter o segundo filho, foi uma problemática enorme, porque os médicos diziam que a possibilidade dele nascer autista era bem maior, mas mesmo assim ela tentou e conseguiu. O filho dela, o segundo filho, não foi autista, mas teve todo esse transtorno. Ela demorou muito para decidir. E outra coisa que o médico disse para ela, no caso, que não só a questão genética, porque ele tinha parente, né? Ele tinha parente, influenciou, como a questão também do uso de antialérgico. Disse que, né, entre os pais, também influencia muito. As pessoas acham assim, mas o meu filho, eu não tenho parente, mas tem, lá nas raízes. Exatamente. Não tem nem diagnóstico. Não tem, a maioria não tem nem diagnóstico, um grau leve, e acaba passando, né? Isso, exatamente. Eu quero só lhe parabenizar por abraçar essa causa e dizer que nós estamos aqui de portas abertas aqui para ajudar no que for possível. Nós, todos os vereadores que estão aqui para ajudar. E parabenizar toda a sua equipe aí pelo esse trabalho, por essa luta que é de grande importância, viu? Muito obrigado, Alcineide. Questão de ordem, o Ronald agora. Depois Arnaldo. Bom dia a todos. Bom, gostaria primeiramente de parabenizar pelo tema, né? Eu gosto sempre de me basear em números para ver a relevância de cada caso. Eu vi uma pesquisa rápida que o número de alunos com transtorno espectro autista, conhecido como autista no Brasil, de 2017 para 2018, aumentou 37,27%. Isso com mais de 100 mil casos. Então, em um ano, mais de 30 mil casos foi aumentado no Brasil. Isso são casos que a família identifica e que busca tratamento e que matricula a criança, já indicando a questão do autismo. Imagina os casos que não são captados, né? Então, a dificuldade do tratamento, tanto pela família que não consegue identificar precocemente, tanto também como a ajuda dos professores é fundamental para identificar o aluno que está com dificuldade, né, está apresentando algum sinal do transtorno de autismo. Também essa dificuldade se agrava quando se sai dos grandes centros, né? Como eu moro no Aruaru, eu vejo muitas mães que, primeiramente, vê a criança é danado demais, ele não quer estudar, né? Tem um preconceito, entre aspas, por não ter o conhecimento do autismo. E quando descobre, tem a dificuldade de buscar esse tratamento. Por quê? Não pode deixar de fazer os deveres de casa para sair de uma cidade para outra, como vem no caso de Aruaru para Morada Nova, passar o dia fora e deixar suas obrigações para tratar do filho. Mas tem mãe que se dispôs e vem e faz. E eu gostaria de salientar, no projeto que vai vir futuramente, dar uma importância à questão da busca ativa dos casos.
tanto na sede como nas localidades. Por quê? Porque a busca ativa vai aumentar tanto a questão da captação do recurso, como vai dar um bom prognóstico para as crianças que, quando tratada mais precocemente, melhor o resultado do tratamento. Obrigado. Obrigada. Agradeço. O Ronald tem aqui escrito o Arnaldo, depois o Neto, depois a Bia. Bom dia. Eu quero agradecer pelo projeto de vocês, a professora Alcineida, né? Em parceria com o Ilmar Sérgio, com a Raquel, e dizer que esse projeto é uma questão que eu como agente de saúde, a gente lida muito com isso, e a dificuldade para nós se torna quase a mesma dificuldade dos pais. Porque, assim, muitas vezes a gente percebe, tem medo de chegar até a mãe e dizer, porque, assim, eu já encontrei duas crianças, né, que eu vinha observando, e aí eu tentava dizia para a avó, dizia para a tia, mas assim, não tinha como chegar perto da mãe, porque a mãe não aceitava de jeito nenhum. Por quê? Como é que eu sabia que ela não aceitava? Porque ela tinha preconceito com o filho da amiga que já tinha um problema. Ela dizia palavras assim, que não vinham ao caso, assim, coisas totalmente horríveis, né? Dizia assim, Deus me livre que a minha criança fosse desse jeito, né? E, no entanto, dentro de casa ela teria uma criança com esse problema e, assim, ela não aceita. Então, assim, o pior problema é não aceitar, é a aceitação dos pais, dos familiares. Eu tive um caso, que eu vou até citar nomes, porque de dentro dessa casa, né, a menina do nosso colega Cláudio Maroca, eu observava ela, né, e um dia lá em casa, a gente conversando e tudo, aí eu falei para ele, aí sou muito doido, disse logo uma vez, né, eu disse para o Cláudio, disse para a mãe dela, a Alice não gostou, que ela não aceitava, e posteriormente ela aceitou e veio fazendo tratamento. Aí é onde vem a questão do tratamento. Para fazer o tratamento, o acompanhamento, a dificuldade, as barreiras. Existe a barreira financeira, né? Existe a barreira de locomoção, né? Existe a barreira do preconceito, com a qual eu já falei. Mas aonde mais prejudica é a barreira financeira. Porque mesmo quando se descobre, é muito difícil se locomover para Russas, se locomover para a Morada Nova, sendo que em Russas, graças a Deus, na policlínica, se inicia e se termina o tratamento, né? Mas Morada Nova, por a demanda ser muito grande, só fazem 13 a 14 sessões, professores, como você disse, e aí eu acho que essa criança volta a estaca zero, porque ela não tem continuidade de acompanhamento, né? Então, assim, essa importância, como o Ronald falou, de se diagnosticar cedo é muito importante. E aí, para isso, precisa de parcerias de educação e saúde. E que abra vagas para fazer esse atendimento. Que professores, pedagogos, fisioterapeutas, né, psicólogos encaminhem. Porque a gente sabe que o nosso CAPS, ele só recebe acima de 18 anos. Nós não temos aqui um CAPS infantil, conhecido CAPIM. Esse caso, pois né? Mas, assim, mesmo enfrentando as dificuldades e as barreiras, o CAPS acaba de vez em quando, em alguns casos bem extremos, ele atende e encaminha. Né? E, assim, uma coisa que vocês falaram do início, quando você falou do retardamento mental. Muitas vezes, uma criança, ela é autista ou ela é imperativa, e o que vai acontecer? Ela é diagnosticada com retardo mental e ela passa a ser dopada com medicações muito fortes. Aí sim, ela vai ter transtornos psíquicos, né? vai vir a ser realmente um paciente de deficiência mental, né? Então, assim, eu acho que isso é uma parceria de educação e saúde, onde ambos devem trabalhar e procurar resolver a situação. Quantidade, professora, vou voltar nessa situação. Você não tem noção, mesmo você sendo a pessoa à frente disso aí, você falou muito certo quando você disse, você tem 10, mas você realmente não tem noção. Porque há que todos os distritos tivessem uma professora Alcineida, né? Aí, assim, mas você não tem noção do quanto o número é bem maior do que o que você pensa. Porque nós, como agente de saúde, dividimos as nossas conversas, as nossas reuniões, e sempre a gente sabe, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 8, eu tenho 1, né? E aí vai somar tudo isso, né? Obrigado. Vereador Neto, desliga aí, Arnaldo. Valeu. Pronto. Obrigado e um bom dia a todos, né? Eu quero só parabenizar a Alcineida e o Marcelo, nossa amiga Márcia, né, que realmente trouxeram esse assunto aqui nessa casa.
E a todos os professores, né, que realmente lutam com essas pessoas, os pais também, mãe. Nem sempre os problemas existem, é difícil resolver, porque as crianças não são culpadas, né? Não são culpados. A pessoa, quando nasce, já traz o seu destino, de um jeito ou de outro, a maneira de ser, de viver, de conviver. Só que os pais têm que entender uma coisa, pai, mãe, famílias, que é o que eu falei, os filhos não são culpados de chegar a esse ponto, esse autismo, né? Aí, então, se eu só tenho parabenizar vocês e agradecer por trazer esses assuntos aqui na nossa casa, que a casa aqui não é nossa, é de vocês, é de todos. E eu acredito que todos os vereadores estão aqui ao lado de vocês, se precisarem, se for projeto, se for qualquer tipo de coisa, precisarem, aqui nesse plenário, está aberto para vocês, porque nós todos somos humanos. E cada qual que procura o que quer e o que deve. Que é o que eu falei, resolvido, não são todas as coisas que sejam resolvidas no nosso país. Eu avalio aqui na nossa morada nova, não é isso? Mas o que depender da gente, pode contar com a gente, que eu só tenho mais agradecer a vocês por estar aqui nesse momento. E meu muito obrigado e um abraço a todos. Vereadora Bia Martins. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar parabenizando a minha ex-colega de faculdade, professora Alcineida, pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando aqui na nossa cidade com essas crianças. E, em nome do Emílio, psicólogo, meu vizinho, eu gostaria de cumprimentar todos os profissionais que estão aqui presentes, e dizer, Alcineide, que esse problema é um trabalho para quem tem coragem e, principalmente, vontade de ajudar o próximo. Com certeza, não é só pelo salário, mas também pela boa vontade e querer sempre contribuir para o nosso município, como eu lhe conheço, como professora, sei do seu trabalho. E como a vereadora Raquel falou, né, o BPC. O BPC, nem todas as crianças que é detectado o autismo, eles têm direito, por conta que tem, não, nem pela gravidade, mas assim pela renda. Eles ainda passam, Raquel, porque além do problema de saúde, ainda tem a renda. Se ultrapassar a renda, eles não têm o direito. Por isso, assim, se todas as crianças tivessem o direito, seria melhor pelo tratamento, né? Por conta do tratamento dos pais. Mas, pois é o que eu estou falando, nem todas as crianças têm o direito, mesmo que fique provado que a criança tem um autismo, tem várias que eu conheço que não conseguem, né? Se eu não me engano, é 1/4 salário mínimo, né, Bia? Precisa primeiro... Pois então, eu só tenho a agradecer e parabenizar pela coragem de dizer aos pais, a luta é difícil, mas ela é prazerosa quando a gente vê um avanço da criança, do filho da gente. E se todos pudessem, eu sei que tem o direito, mas se todos tivessem a oportunidade do tratamento, seria bem mais leve para essas famílias. Muito obrigada. Saijão. Bom dia a todos, aos colegas, parabenizar a Alcineida, que eu conheço há muito tempo e sei do trabalho, ao professor Ilmar Sérgio, que teve a iniciativa aqui também, como a presidente da casa, a Raquel. A gente, como trabalho também no esporte, e especificamente com futebol, e trabalho com projeto social de inclusão também, não só alto rendimento, também temos alunos que apresentam esse síndrome, né? E a gente vê que requer uma atenção especial ali, até porque você tem ali uma turma de 60 garotos, idade ali de 4, 5, 6, 7 anos, e isso requer uma atenção especial. Então, para a gente citar a importância do seu projeto, tá? Da questão de buscar o tratamento, e o meu amigo Emílio está aqui, foi meu colega de escola, psicólogo, então ele também
especialista nessa área aí, a importância do tratamento e da busca do objetivo do projeto, de tratar. Hoje nós temos o melhor jogador do mundo, ele aos 8 anos ele foi diagnosticado com autismo, Messi, e é um gênio. O diagnóstico dele é brando, mas com certeza foi tratado. Isso. Então, não podemos encarar as crianças, aqueles que têm, como com pouca capacidade. Não, ele é um gênio do futebol, que a gente sabe, conhecido como até de outro planeta, e aos 8 anos foi diagnosticado com autismo. Então, parabenizar, porque o caminho é esse, nós vamos estar sempre à disposição para ajudar. Ok. Obrigada. Pode responder. Eu só quero dizer a você que trabalha com esporte, que realmente essas crianças elas precisam também ser inseridas, porque ali eles estão interagindo, né? E as outras crianças estão vendo essa criança como um todo. Ela não é diferenciada, certo? Ela tem comportamentos, tem alguns que têm as estereotipias, certo? Que não é tanto, mas tem alguns que apresentam, né? Mas quando ela está envolvida com alguma coisa, tira as tensões, né? As ansiedades deles. E dizer assim também para você, o seu nome, o Arnaldo, que ele é um agente de saúde, que, Arnaldo, não tenha medo de dizer. Você não está detectando, você está alertando. Orientando. Então, não tenha medo de chegar para as mães e chamá-las e dizer, olha, leve o seu filho a um psicólogo. Ele está apresentando algumas características. Aí você vai colocar as características. Você não está dizendo que ele é um doente mental ou uma coisa... Você está alertando que o filho dela tem algum tipo de transtorno. Você está entendendo? Futuramente, ela vai te agradecer. Eu digo isso porque sim, são causas que eu passo porque eu sou alfabetizadora e trabalho com crianças de reforço. E me aparecem muitos. E eu encaminho logo para o psicólogo. Agradeço. Pronto, Alcineida? Então, assim, agradecer a vocês, né, por esse momento. E estou à disposição de vocês. Gostaria de também entregar a vocês aqui o meu cartão, certo, gente? Daqui a pouco. E muitíssimo obrigado, viu, Macédia? Eu posso entregar o meu cartão para vocês? Pode, deve. E, assim, desde já a casa, quero aqui, em nome de todos os vereadores, agradecer, né, a presença da professora Alcineida com esse projeto que é um projeto relevante e que, se Deus quiser, vai ser só um começo para essa luta que nós vamos travar no nosso município. Quero aqui agradecer também a presença da Márcia, professora Márcia, e pedir o Ilmar, acompanha a Alcineida, por favor. Ilmar e Bia, Alcineida e Márcia, por favor.